Olá, profissionais de SMS! Como vocês sabem, eu sou a Janaína e faço parte do Grupo Share. Antes da gente falar sobre o vídeo de hoje, eu quero te pedir aquele like para nos dar uma força no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva e nos siga nas mídias sociais. Bom, o assunto de hoje é gestão de treinamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre os objetivos. Então, por que treinar os colaboradores? Qual que é a importância de você treiná-los? Né? Afinal, ninguém nasce sabendo e ninguém aprende por osmose, né? A importância de você fazer a reciclagem do treinamento. Um outro assunto também é como tornar o seu treinamento mais interessante para as pessoas, porque é terrível quando você vai ter um treinamento e é maçante, as pessoas começam a ficar com sono. Outra questão é a avaliação do treinamento. Como é que você avalia se as pessoas realmente absorveram aquilo que você falou? É legal? Claro, com certeza, você tem que avaliar o treinamento. E o principal, que seria a cereja do bolo, que é a gestão de treinamento. Como é que você sabe quais são as pessoas que foram treinadas? Quais as pessoas que precisam ter reciclagem no treinamento? Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Por que treinar? Então, para passar o conhecimento, não tem nada mais gostoso do que você passar aquilo que você sabe de bom, de melhor, que você conhece muito bem para outra pessoa. Isso é muito gratificante, muito gostoso. Eu, aliás, adoro conversar com vocês e poder passar o conhecimento que eu tenho para que torne a rotina de vocês melhor, para que ninguém se machuque, para que vocês transmitam esse conhecimento para as outras pessoas. Então, isso é muito gratificante e eu entendo que vocês também devam gostar muito disso. A outra questão é padronização. Então, tem que padronizar. Imagina, eu falo isso porque assim, imagina quando você vai fazer um bolo, por exemplo. Aliás, eu sou péssima para fazer bolo, mas vamos usar a receita do bolo. Então, se cada um usar, imagina que você vai fazer um bolo de chocolate. Você usa chocolate tradicional, o outro usa chocolate branco. O resultado nunca vai ser igual. Então, para o resultado ser igual, a gente precisa padronizar. Justamente por isso que a gente segue o passo a passo da receita, que seriam os procedimentos e as instruções de trabalho. Por isso que precisam estar bem detalhados e muito claros, uma linguagem bem simples para que todo mundo entenda. A outra questão é evitar desvios nos processos. Por quê? Porque se cada pessoa executar de uma forma, pode ser que a pessoa que executou de uma forma diferente se machuque. E é justamente o que a gente não quer. Nenhum acidente e ninguém machucar. Outra questão, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da reciclagem do treinamento. Então, poxa, mas eu já treinei, eu preciso reciclar? Claro que precisa. Aliás, a gente não consegue absorver e guardar todas as informações de uma só vez. Então, o importante da reciclagem é você reavivar aquela informação que a pessoa já tinha. Então, você relembra aquela informação. E outra questão também é quando você altera os procedimentos, então você revisa os procedimentos e instruções de trabalho. Então, tem que fazer uma nova divulgação. E aí você chama o quê? Uma reciclagem. Você faz um novo treinamento. Então, você vai relembrar os conhecimentos que a pessoa já tinha e adicionar outros conhecimentos diferentes. A outra questão é analisar a melhoria no processo. Por quê? Porque você revisa o treinamento justamente por isso, para melhorar o seu processo, para fazer a interação das pessoas. E isso é muito legal. Então, revisar os processos, né? Ver a participação dos colaboradores nesse processo, isso é muito interessante. E, aliás, para a ISO 45000, isso veio muito, muito forte, tá? E, claro, verificar ao longo do tempo se o pessoal está seguindo as orientações que eles receberam no treinamento. Porque não adianta nada. Se você treinar, a pessoa não absorver e não praticar, o treinamento não foi efetivo. Então, literalmente, eles têm que entender o que está sendo passado de conhecimento e tem que aplicar no dia a dia. Isso é muito bacana, muito interessante e precisa ser realizado. Senão, não funciona, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre como tornar o seu treinamento interessante. Então, monta a apresentação com uma certa antecedência, coloca figuras e imagens chamativas, que é para chamar a atenção das pessoas para ali. Né? Estuda bastante o tema, porque as pessoas às vezes perguntam e você, claro, não precisa ter todas as respostas no momento, mas você precisa mostrar domínio daquilo que você está passando. E outra, não tem a resposta naquele momento, você pesquisa e depois você dá um retorno para a pessoa que ficou com a dúvida. Isso sempre. Inclui exercícios para ficar mais dinâmico, para que as pessoas participem. Se for necessário, divida os ouvintes em grupos, né? Estimule a participação através de brinde, premiações pequenas, não precisa ser nada grandioso. Mas isso é legal que você gera uma interação ali e é muito bacana. Agora vamos falar um pouquinho sobre avaliação de treinamento.
Então, como é que você vai fazer a avaliação do seu treinamento? Nós, particularmente, não gostamos de prova, né? Então, falou em prova, todo mundo já fica, ai meu Deus, né? E não é bem assim. A avaliação do treinamento é justamente para ver se a pessoa conseguiu absorver pelo menos o mínimo do conteúdo que você precisava passar. Então, de 5 a 10 perguntas é o máximo que precisa, tá? Pode usar múltipla escolha, pode usar perguntas, né, dissertativas. O ideal é que você dê uma mesclada entre alternativas e dissertativas. Não deixe muito dissertativa porque fica muito longo. Então, normalmente, 2 dissertativas é o suficiente para você avaliar para ver se a pessoa entendeu o assunto ou não. As perguntas precisam ser claras e objetivas. Nada de pegadinha, tá? Outra coisa é assim, somente pergunte aquilo que você falou no treinamento. Não vale perguntar coisa que você subentende que a pessoa, né, devia ter entendido em algum momento. Não, somente aquilo que você falou e foi muito claro no treinamento. Leia todas as perguntas em voz alta para que as pessoas não fiquem com dúvida do que você está perguntando. E, claro, deixe um tempo razoável para que as pessoas possam responder, porque senão, na pressa, as pessoas fazem unidunité e pronto. E não é legal. E isso não vai medir o conhecimento, e aí a sua avaliação não vai ter servido de nada. Agora vamos falar um pouquinho sobre gestão de treinamento. Essa é a cereja do bolo, diria para você. Porque se você... Não adianta nada você fazer o treinamento, aplicou a avaliação, registrou o treinamento, emitiu o certificado, e você não gerencia. Então, quando você precisa saber de forma rápida quem é que está treinado, você não vai saber. Então, a gestão do treinamento é o principal. Então, você precisa gerenciar e monitorar os treinamentos e, claro, identificar os colaboradores treinados. Como é que você sabe na área quem é que foi treinado ou não? Usa crachá de treinamento, aquele crachazinho com selinhos. Ah, não posso usar crachá. Usa o tal do passaporte, muitas empresas usam, que o colaborador porta no bolso. Com selinhos também. E, aliás, se você vai fazer o tal do passaporte ou se vai usar os selinhos, já coloca a data do ASO. Porque daí também ajuda a equipe de saúde a fazer a gestão, né? Então, essa parte é muito bacana. E, claro, você evita não conformidades, né? Porque você não fazer gestão de treinamento é crítico, principalmente na 45001. Como é que você faz a gestão de uma forma mais simples? Eu tô colocando aí para vocês uma planilha, que é uma sugestão, uma planilhinha bem simples. Você pode usar sistema, software. Se você não tem software, não tem o sistema aí na sua empresa, usa uma planilha. Não tem problema nenhum. Vai funcionar da mesma forma, claro que vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque vai ser manual preenchimento. Então, tem a logomarca da empresa, aí você entra com a matrícula. Claro, todo colaborador tem matrícula. Tem o CPF para você identificar, que pode ser o CPF ou o RG, nome do colaborador. Justamente por que a gente usa o CPF, o RG e matrícula? Porque pode ter colaboradores homônimos que têm o mesmo nome. Né? Isso já aconteceu várias vezes. Não comigo, que o Genaína é um pouquinho diferente com o G, mas tem colaboradores que têm nomes mais comuns e acontece. A data do ASO, que aí você já ajuda a equipe de gestão de saúde, então coloca a data de que ele foi feito, né? A data da emissão do documento e a data do vencimento. E aí você vem com os outros treinamentos que você quiser. Por exemplo, nesse exemplo eu tô colocando integração, EPI, coloquei NR10, 33, mas você pode colocar todos os treinamentos que você quiser. Essa é uma ideia bem bacana. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dúvidas e comentários deixem abaixo ou entre no nosso site www.gruposhare.com.br. Um recado muito importante para você. Logo, logo o Share terá cursos de GRO. Então, fiquem ligados. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.